Poxa, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Continuamos com a história e geografia bíblica e ainda falando sobre o estabelecimento do reino de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o penúltimo juiz. Então, pega seu caderno de estudos, pega sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já vimos os vizinhos, vamos falar agora sobre Eli. Em verdade, Eli tem uma participação indireta no estabelecimento do reino, exatamente porque nós podemos dar a Eli o mérito de criar Samuel nos caminhos de Deus. Então vamos lá. Em verdade, Eli foi o penúltimo juiz, se nós considerarmos Samuel como o último juiz. Ele julga o povo de Deus, julga Israel por 40 anos. E a história dele já está contada não no livro de Juízes, mas já adentra no livro de Samuel, em 1 Samuel. Nós não sabemos da sua juventude, nós não sabemos das suas ações, nós não sabemos dele como juiz. Ele aparece na história já como uma pessoa idosa e conversando com Ana. Quem era Ana? Ana é a esposa de Eucana, em verdade, mãe de Samuel. É aqui que se conta, então, no primeiro capítulo de 1 Samuel, o nascimento de Samuel. Então, na verdade, nós não estamos tendo aqui a história propriamente dita de Eli, mas ela é contada porque se fala de Samuel. Então, o que acontece é que Ana era uma mulher estéril e naquela época ser estéril era um problema muito sério, porque as pessoas achavam que a esterilidade era castigo divino. E Eucana tinha duas mulheres, além de Ana, ele também era casado com uma outra mulher, e esta outra mulher lhe deu filhos, lhe dava filhos. Então Ana estava muito triste exatamente porque ela não tinha filhos para dar a Eucana. Mesmo porque filhos eram uma garantia de velhice. Então, uma vez que Eucana viesse a morrer, Ana ficaria perdida, Ana ficaria sem socorro na sua velhice. Então, o que ela faz? Ela sobe até Siló, ela sobe até o tabernáculo, e aqui nós vemos uma conversa de Ana com Eli a respeito desse pedido que ela estava fazendo por um filho. E ela então promete esse filho, ele promete consagrar esse filho ao serviço de Deus. E ele fala ali, né, em 1 Samuel 1,17, vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E ela efetivamente engravida e Samuel é então consagrado desde o ventre da sua mãe. Ela consagra Samuel a Deus. E é interessante que na Bíblia nós temos alguns personagens que são consagrados, eles são nazireus desde o ventre. Então nós temos Sansão, que foi o primeiro que a Bíblia fala de ser um nazireu, ou seja, consagrado, né, sem contato com vinho, conservando barba e cabelo e não tocando em nada impuro. Então, ele era um nazireu. Nós percebemos que nem tudo foi cumprido na vida de Sansão.
Samuel é o segundo e João Batista é o terceiro que a Bíblia nos fala de serem nazireus desde o ventre. O que acontece é que Eli cria Samuel no tabernáculo, nas funções. Ele aprende desde muito cedo. E, inclusive, ele sucede depois Eli nas funções de juiz, porque Samuel é o último juiz, e também na função de sacerdote, apesar de que ele não era descendente de Arão, ele não era levita. Isto se dá por uma circunstância muito interessante. Os filhos de Eli eram chamados filhos de Belial. Isso está em 1 Samuel 2:12. Então, eles são ditos filhos de Belial. Por quê? Porque eles eram ímpios, eles só faziam o mal e eles escarneciam do serviço no tabernáculo. Ou seja, eles não tinham nenhuma tendência para o sacerdócio e para a adoração. Deus repreende Eli várias vezes. Por quê? Porque Eli não repreende seus filhos. Então, o que nós vemos aqui é que um dos mandamentos de Deus é: ensina a criança, ensina os teus filhos. Insta, insiste, vai atrás, faz com que eles aprendam e que eles cumpram a lei. Então, esta educação era como se fosse um mandamento, era uma ordenança de Deus para as pessoas, ainda mais para Eli, que era sacerdote, né, que tinha suas funções no tabernáculo. Então Deus repreende Eli, porque Eli não consertava os seus filhos. E agora, o que acontece? Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eles seriam cortados, assim como Eli também seria cortado. Então, a descendência de Eli, ela para ali, exatamente por conta deste tipo de comportamento. Deus não tolera o pecado, nem aquele que tolera o pecado. Então, pecar e tolerar o pecado, praticamente a mesma coisa. Então, Deus diz a Eli que eles serão cortados e que ele vai preparar uma outra pessoa. Quem é esta outra pessoa? Ele elege Samuel para suceder Eli. O que acontece ao final da vida de Eli é contado, então, em 1 Samuel, a partir do capítulo 4, né? E a gente vai ver isso aqui até o final do capítulo 6. Então, o capítulo 4, 5 e 6 está resumidinho aqui para nós. Então, o que acontece é que os filisteus sempre fizeram guerra contra os israelitas. A gente já viu isso em outros vídeos. O que acontece aqui é que de novo eles vão fazer guerra contra os filhos de Deus, contra o Senhor, o seu povo, né? E aí eles estão em guerra, eles decidem levar a arca para a linha de batalha, para o campo de batalha. Por quê? Porque a ideia era que Deus tinha a obrigação de livrar o povo. Então, Deus, na figura da arca, né, eles achavam que não tinha como perder. O que acontece é que Deus deixa os filisteus ganharem e mais, os filisteus tomam a arca. Nesta batalha em que eles ganham a guerra e que eles tomam a arca, os dois filhos, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, morrem em batalha.
E aí, quando vão contar para Eli a tristeza toda, o caos todo, ou seja, a arca foi levada e os 2 filhos mortos, ele teve uma síncope, ele cai da cadeira onde ele estava sentado e ele morre. Então, no mesmo dia, a arca é tomada e os 2 filhos de Eli e Eli morrem. Né? A mulher, né? A mulher de um dos filhos que estava grávida, com a circunstância toda, começa a ter as dores do parto e aí ela dá à luz, naquelas circunstâncias todas, ela acaba dando à luz e o menino é chamado de Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. A Bíblia não conta, mas o santuário, o tabernáculo também é destruído, toda aquela região é destruída. O que eles fazem com a arca, Eleni? A arca, então ela estava em Siló, depois ela vai para o campo de batalha e depois ela é colocada no templo de Dagon, que é o deus, o principal deus dos filisteus. O que acontece lá é que toda vez eles colocavam a arca lá, toda manhã seguinte estava lá Dagon caído no chão, né? Destruído no chão. E eles levantavam no dia seguinte a mesma coisa, né? Como se fosse um cachorrinho aos pés da arca. Então Deus humilha Dagon. E eles perceberam que as pessoas começam a ter tumores e começam a aparecer ratos por todo lugar, destruindo tudo e comendo tudo. O que vai acontecer é que eles acham que devem se livrar da arca porque Deus está ferindo-os, o poder de Deus está ferindo-os. Então eles devolvem a arca com tumores em ouro e ratos em ouro, feitos em ouro, presentes. Tá? Então a arca passa para Feca, para Asdod, para Gade, Ecrom, e lá eles não sabem mais o que fazer, eles constroem um carro de bois, colocam 2 vacas que estavam aleitando ainda, deixa o bezerrinho para trás, bota a arca em cima, os presentes e largam as vacas. O que acontece? As vacas vão parar em Bet-Semes. Lá em Bet-Semes, né, ela vai para Kiriat Jearim, tá? E aí ela fica na casa de Abinadab. Este local, depois o que acontece aqui, que se fala, né, a respeito disso, é que as pessoas curiosas abrem a arca para ver o que tem dentro. Isto é uma afronta à santidade de Deus. Eles não podiam fazer isso. Então, algumas pessoas são mortas por conta disso. Né? Logo em seguida, então, Samuel faz um discurso de exortação, de arrependimento para o povo, né? E ele, pela vitória que tiveram contra os filisteus, que agora Deus dá a vitória para eles contra os filisteus, ele faz um marco entre as cidades de Mispa e Sem, e aí ele chama aquele lugar de Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. É 1 Samuel 7, 12. Amém, amados? Bons estudos.